Muito boa noite, que final de semana, hein? Grandes clássicos no Brasil, na Argentina, na Europa, e a gente vai mostrar tudo hoje para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Nós começamos pelo majestoso de sábado. O duelo entre Corinthians e São Paulo na Arena em Itaquera acabou empatado, mas o maior prejuízo mesmo ficou com o tricolor. Perdeu a vaga no G4 e também o técnico Diego Aguirre, que teve a demissão anunciada na noite de ontem. Caiu em Itaquera, já era. Tem sido assim para o São Paulo desde que a Arena Corinthians foi inaugurada em 2014. O jogo deste sábado, no entanto, era a grande chance de mudar essa história. Nunca o tricolor foi à casa do rival sendo tão favorito, mas não foi o que se viu dentro de campo. A única chance real do São Paulo no primeiro tempo saiu dos pés de Arboleda, mas Cássio defendeu. O Corinthians era melhor em campo, até que veio a polêmica. Danilo chuta e Jean faz uma grande defesa, só que a bola já tinha entrado. Mas o trio de arbitragem comandado por Rodolfo Toschi Marques mandou o jogo seguir. Como é que o goleiro está dentro do gol e a bola não entrou? E ele tira a bola dentro do gol. Isso todo mundo viu no estádio, 44 mil pessoas no estádio viram, pô. O juiz é um incompetente e irresponsável. Isso que ele é. Erros são interpretação. Isso eu concordo. Você interpreta de uma maneira, foi pênalti, não foi pênalti. Cada um tem uma interpretação. Agora, a bola entrar 50 centímetros para dentro do gol, com bandeirinha. Você vê o lance no WhatsApp, o árbitro atrás do gol está na linha da bola, ele viu a bola entrar, tanto que ele pediu perdão pro Cássio. Durante o jogo ele pediu perdão pro Cássio, então ele tinha visto porque ele não deu. O Corinthians ainda reclamou de pênalti de Bruno Alves em Romero, que também não foi marcado pela arbitragem. Todo mundo viu na televisão que o lance do Romero foi pênalti, como ele tinha que ter expulsado o Thiaguinho. O lance que o Thiaguinho deu, a entrada que o Thiaguinho deu, é para expulsão. Mas aí fica compensando. Para piorar, no último lance do primeiro tempo, Arauz, que já tinha amarelo, deixou a mão em Reinaldo e levou outro. O árbitro só percebeu que tinha que expulsá-lo porque foi avisado por um assistente. E só aí levantou o cartão vermelho. Desse lance, no entanto, ninguém reclamou, só lamentou. Jair Ventura teve que tirar Danilo para colocar Thiaguinho para poder enfrentar o adversário que jogaria o segundo tempo com um a mais. Ainda assim, o São Paulo não conseguiu criar. Mesmo com 10, o Corinthians continuou melhor e chegou ao gol com Ralf, um sabor que ele não sentia há mais de 3 anos. Eu brinquei ali com o pessoal, não sabia nem para onde correr. Faz tanto tempo que eu não fazia um gol, não sabia nem com quem comemorar. Tudo indicava que o Corinthians sairia de campo com a vitória. Cássio vinha sendo apenas um espectador, mas na única chance que teve no segundo tempo, o São Paulo empatou com o Breno. O empate manteve o tabu. O São Paulo nunca venceu o Corinthians aqui na Arena, mas isso não quer dizer que o Timão tenha ficado satisfeito com o resultado. A revolta principal era com a arbitragem, mas sobrou também para o coordenador técnico do São Paulo, Ricardo Rocha, por uma visita feita antes do jogo. 10 minutinhos, mas isso é coisa normal. Melhor então esperar a saída da arbitragem e a resposta. Está na súmula. É um exagero no jogo de palavras mediático do Andrés. O Ricardo Rocha vai cumprimenta em todos os jogos, né, o adversário, não só o árbitro, dá boas-vindas quando é no Morumbi, cumprimenta, cordialidade. Ficou conversando 20 minutos antes do jogo com o próprio Andrés. Enquanto o jogo contra o Flamengo foi lá, cumprimentou o Dorival. Cordialidade apenas, nada mais do que isso. Bom, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. Raí, inclusive, falando agora à tarde sobre a demissão do Aguirre. A gente vai repercutir isso logo mais aqui mesmo no Gazeta Esportiva. Mas antes mesmo de repercutirmos o que está dizendo o Raí, eu vou antecipar aqui o que eu já disse no Mesa Redonda ontem, sob o comando do Flávio Prado, que a demissão do Aguirre é mais do mesmo. Em todo o Campeonato Brasileiro, só 3 clubes não mandaram o treinador embora. Internacional, que está aí brigando com o título com o Palmeiras, o Grêmio, que chegou numa semifinal de Libertadores, e faltou um. Grêmio, Palmeiras, não, desculpa, Cruzeiro. E o Cruzeiro do Mano Menezes, porque o Cruzeiro também foi campeão da Copa do Brasil com um ano. 3 de 20. E alguns clubes emitiram mais de uma vez, 2 vezes.
o que mostra que não melhora em nada. O próprio São Paulo está trocando de técnico faz tempo. Desde que foi que o Muricy Ramalho conquistou os 3 títulos seguidos, demitiu o próprio Muricy, demitiu Ricardo Gomes, Dorival Júnior, Rogério Ceni. E aí? Tantas emissões, será que a culpa realmente é do técnico? Sem falar que, daqui a pouquinho a Michele vai falar da campanha do Diego Aguirre, só vou antecipar um dado. O São Paulo nunca esteve entre os favoritos. Os únicos que apontaram o São Paulo como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro foi o Chico Lang no Mesa Redonda e uma taróloga que consultou os astros e disse que o São Paulo ia ser campeão. No mais, ninguém acreditava. Nem o mais fanático torcedor do São Paulo. E ainda assim o Aguirre fez o São Paulo ficar 8 rodadas na liderança e fez o São Paulino resgatar a autoestima e acreditar que poderia ser campeão, mesmo tendo à disposição um elenco limitadíssimo. Tão limitado que as grandes estrelas são Nenê e Diego Souza, 2 veteranos que dificilmente conseguem jogar juntos, tamanha veteranismo. E o Everton, que quando saiu do time, o time começou a descer ladeira abaixo, porque era um jogador que fazia a diferença. E aí, a culpa é do Aguirre? Olha, o que mais me decepciona é o fato da decisão ter sido tomada por um cara como o Raí, que foi ex-jogador e eu imaginava que era só dirigente, cartola, que não entendia nada de futebol, que tinha esse tipo de comportamento. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o jogo, sobre o clássico. E mais uma vez, quem foi o principal personagem? O árbitro, a arbitragem. E aí eu queria colocar uma tese aqui com vocês. Será que os árbitros, eles não fazem papel de animadores? Eu fiquei pensando, de repente eles não servem para nada, né? Eles não enxergam, nesse jogo aí, não viram a bola que entrou, não deram um pênalti, expulsaram o cara depois de ter passado um tempo, teve conversa com o dirigente antes do jogo, só porcaria, nada que preste, não teve uma atitude que foi, né, bacana e tal. E todo jogo é assim, todo jogo importante o árbitro é destaque. Eu começo a imaginar o seguinte, eles estão criando animadores de torneio. Porque como não dá? Fala o quê? Da tática do Aguirre? Da tática do Jair Ventura? Da beleza dos toques? Não. Então eles criam essa situação. Pô, por exemplo, os caras atrás do gol. Falei ontem no Mesa. Poderia colocar um saco de esterco atrás de um saco de alpiste atrás do outro, furadinho. Aí o cara ficava empurrando o saco de esterco, ia arando a região e planta umas flores, fica bonito. E os passarinhos se alimentariam dos alpistes. Depois você inverte. Que aí eles seriam úteis para alguma função, coisa. Né? Então, eu imagino isso. Acho que a CBF está criando animadores de campeonato. Porque eles animam. Tanto é que o papo hoje não é esse. O Andrés louco da vida, o Raí falando que foi exagero, que não sei o que e tal. Alguém falou do nível de jogo de um, do nível de jogo de outro? Não. Mas sabe o que dessa vez eu vou falar, Flávio? Eu acho até que o fato de o Corinthians ter jogado a melhor partida sob o comando do Jair Ventura é um fato tão diferente que está ali à altura. Não, falou-se mais do árbitro. É um animador, claro. Entendeu? Eu tenho um receio que algum dia eles entrem com um malabarista, entendeu? É verdade. Um anão. Já que não tem o VAR, né, no Campeonato Brasileiro, mas é fazer um negócio com uma bandinha. Pode ser, porque, acho que é legal. Porque eles toda semana têm alguma coisa. Aquele não passa de perceber. Aquele o cara do fogo lá que joga aquele negócio de fogo. Aquele adicional, não ter visto a bola entrar, realmente só pode ser para criar um factual. Ele estava sem a lente de contato naquele momento. Estava sem a lente de contato, sem o óculos de 12 graus. Olha, a gente quer saber de você que está nos acompanhando o seguinte. O São Paulo acertou em demitir o técnico Diego Aguirre? Acertou sim ou não? Para participar da nossa enquete, entre no site gazetesportiva.com, deixe lá o seu voto. Você também pode mandar comentário aqui, pelas nossas redes sociais. #Mesa Redonda. Coloca lá que a gente vai colocar seu comentário no final do programa de hoje. Eu até escrevi no meu blog, lá do site gazetesportiva.com, diretoria acertou na demissão de Diego Aguirre. Porque, para mim, na minha opinião, ele está 5 rodadas do final. Ele vai fazer o quê? Vai morrer abraçado com esse treinador que não tem nem mais o time, ele não tem mais o domínio do time, o time não está mais com ele. Então, assim, estando ele lá ou não estando ele lá, aposto com você, o São Paulo ganha o próximo jogo. Aposto com você o almoço naquele restaurante que a gente adora, que a gente nunca mais foi. Todo mundo pode ir junto, tá? Porque não é uma coisa que... Não, eu tô fora, por favor. Tô virando pra cá, eu não tô ouvindo a conversa. Fica à vontade, por favor.
Então, eu acho que a diretoria acertou. Ah, tem o André Jardini lá, que já esteve em outras oportunidades. Gente, mas isso é uma maneira muito pequena de pensar. Obrigada. Você não pode apenas pensar... Não. Você não pode apenas pensar em resultado, mas pelo amor de Deus. É uma sequência, segundo turno inteiro, é horrível. E aí não é o mesmo Aguirre que conseguiu levar esse São Paulo 8 rodadas na liderança do campeonato quando ninguém imaginava? Não deu mais nada agora. Quer dizer, isso demonstra, na verdade, quando você demite assim, antes de terminar o período, não demonstra incompetência do técnico, demonstra a própria incompetência da diretoria, então, que escolheu mal. Mas não dá para mandar embora a diretoria, ué. A diretoria vai se mandar embora. Mas, Michele, deixa eu te falar uma coisa. A performance do Aguirre não é ruim. 55,8%. O time vai estar garantido, praticamente garantido, na Libertadores no ano que vem. Saiu agora, não saiu? Não, está na fase de grupo. Ele vai para a Libertadores, ele vai. Faltando 5 jogos. Quer dizer, é um mínimo de bom senso. Deixa o cara terminar, porque a vaga está praticamente garantida, sabe? Depois, quiser mudar, muda depois, não agora, com a coisa andando. Então você não... Não, você não acha concordo. Que não Eu tô sem moral aqui para falar, eu tô tenso. Eu não sei o que eu falo. Eu não teria mandado embora. Empate. Mas eu tô meio, sabe assim, tá muito bravo o negócio aí. O negócio da brava, que mente pequena. Ave Maria, eu fiquei meio assustado, mas eu não mandaria. É um canalha. Bom, enfim, leiam lá, porque o Flávio escreveu sobre o tema, o Celso Cardoso escreveu sobre o tema. Todo mundo deu opinião lá no site. A gente quer saber a sua opinião. São Paulo acertou ou não? Hashtag Gazeta Esportiva. Beleza? Nas redes sociais aí. E o fato de perder o grupo, hein? Isso não conta nada? Mas esse perdeu mesmo? Quer dizer, porque você tem um jogador que faz biquinho, perdeu o grupo? Não, será? O grupo todo. Bom, como os bastidores do São Paulo tá tudo pegando fogo lá, vamos acionar o nosso repórter Osmar Garrafa, que está no centro de treinamento do Tricolor, lá na Barra Funda, e traz pra gente mais informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso. Nós estamos aqui no CCT da Barra Funda. Ao fundo você acompanha o treinamento do novo técnico do São Paulo. O Giardini está, pelo menos neste momento, efetivado como técnico do São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro. Ontem nós trouxemos a informação da queda do Diego Aguirre, né, que teve um baixo desempenho à frente do São Paulo. Ele não fica até o final do Campeonato Brasileiro. E claro que nós conversamos aí com o Raí há pouco e ele esclareceu vários pontos sobre a saída do Aguirre e a efetivação até o final do campeonato do Giardini, que faz parte da comissão técnica permanente do São Paulo Futebol Clube. O Raí, ele começou explicando em entrevista coletiva há pouco por que o Ricardo Rocha não participou da reunião que culminou com a saída do técnico Diego Aguirre. Disse que era normal, ele estava em contato permanente com o Ricardo Rocha, que não tem nenhum tipo de problema, que conversou com o presidente e também com o Aguirre e entenderam que como o trabalho não era satisfatório no rendimento e ele não ficaria para a próxima temporada, entendeu-se por bem dispensar o Aguirre, pagar a multa ao Aguirre, que ele teria para esses 5 jogos, e dispensar o treinador. Sobre a permanência, né, a efetivação para o próximo ano do Giardini. O Raí não descartou essa possibilidade, disse que isso até é possível. Também falou, nós não vamos avaliá-lo nas 5 partidas, mas isso vai acabar acontecendo. Há sim dentro do São Paulo Futebol Clube uma preocupação na efetivação do Giardini, que todos apostam ser um bom treinador, mas que para um ano de Copa Libertadores da América, ou de forma direta no G4, ou com G5 e G6, o Giardini poderia não estar pronto ainda para essa missão. Mas o Raí não descartou essa possibilidade da efetivação e não quis falar em nenhum outro nome nesse momento. O São Paulo não pensa num novo técnico. Então, essa é a posição de momento da diretoria. Outra declaração importante do Raí, que é o homem forte do futebol de São Paulo, ele disse que a decisão pela demissão do Aguirre partiu dele. É uma decisão única e exclusiva dele, Raí, encabeçada por ele. Obviamente, depois foi consultar o presidente, levou essa decisão ao presidente e também ao Ricardo Rocha, que, repito, não estava na reunião. O Lugano, inclusive, não estava aqui no país, não estava no país ontem e, por isso, também não participou, nem que tivesse participar, porque ele não faz parte do departamento de futebol. Mas é uma pessoa que tem peso, sim, até porque ele trouxe o Aguirre para o São Paulo. Foi quem indicou o Diego Aguirre. Sobre Nenê, ficou claro, ontem no Mesa nós debatemos muito, mostramos na comemoração do gol do Brenner
o Nenê passa na frente do Aguirre, fala alguma coisa ao Aguirre, né? Vai de dedo riste ao técnico do São Paulo, se comemora todo o gol ali com os companheiros que estavam na reserva. Aí o auxiliar do Aguirre vem e fala algo para o Nenê, coloca a mão na cabeça, mostra o chão e o Nenê vai de contra-argumento com o auxiliar do Diego Aguirre, mostrando que o clima não era bom. E o que nós apuramos sobre o Nenê é o seguinte: o problema do Nenê com o Aguirre era pura e simplesmente o fato do Nenê não admitir a reserva. O Nenê já teve essa postura com o Dorival Júnior e não foi diferente com o Aguirre. E também teve no Vasco da Gama. E por isso havia um mal-estar entre ambos. O Raí, na entrevista coletiva, também afirmou que o Nenê não teve, o episódio Nenê, do biquinho, essa história toda, não teve nada a ver com a demissão. Não passou por isso a demissão do técnico Diego Aguirre. Sobre a notícia que circulou ontem, de que Ricardo Rocha poderia também estar saindo do São Paulo, o Raí confirmou a permanência do Ricardo Rocha, mas nos bastidores, não será surpresa se essa notícia se confirmar pelo menos no final do ano. Mas nesse momento, aquilo que a gente já trazia ontem no Mesa Redonda, o Ricardo Rocha continua normalmente exercendo as suas funções por aqui. Nomes de treinadores foram ditos nos bastidores. O Abel seria um nome que agrada, mas a informação que eu tenho é que o Abel dá preferência pela permanência no Rio de Janeiro. Permanência por motivos familiares no Rio de Janeiro e, claro, estaria de olho numa vaga que pode abrir no Flamengo, porque dificilmente o Dorival vai permanecer por lá. Mas, repito, São Paulo não fala em nomes, não. Até comentou-se muito superficialmente, o Carille é um nome que agrada muita gente. Esse nome está completamente descartado. O São Paulo, eu repito, não fala em nenhum nome, a posição oficial é o Giardini, que está comandando o treino nesse momento, fica até o final do Campeonato Brasileiro, tentando colocar o time no G4 e depois aí decide-se pela contratação de um novo técnico ou pela permanência. E apenas para complementar, como foi o dia do São Paulo hoje? Na reapresentação do elenco, o Raí, que já havia telefonado ontem para o Hudson e informado os jogadores da saída do Aguirre, reuniu todo o elenco, colocou o dedo na ferida. Foi uma conversa muito dura, pedindo desempenho, melhora de aproveitamento. A reunião foi muito quente. Depois houve a apresentação do Giardini, a justificativa porque o Giardini ficaria para esses 5 jogos. Aí o Giardini se apresentou e veio comandar o elenco tricolor. Eu repito, o treinamento acontece nesse momento. O São Paulo tem uma parada dificílima quinta-feira contra o Grêmio. É confronto direto pelo G4. Grêmio e São Paulo têm a mesma pontuação, mas por critérios de desempate, o Grêmio é o 4º colocado. Então é jogo decisivo na próxima quinta-feira, que vai marcar a reestreia de Giardini no comando tricolor. Uma segunda-feira muito, mas muito agitada por aqui. Repito, Aguirre não é mais técnico, Giardini fica até o final do Campeonato Brasileiro. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, pelas informações. Celso. Michele, veja só como as coisas, não sei se o Flávio vai concordar comigo, olha só como as coisas são atropeladas, né? Se você mantém o Aguirre até o final, mesmo não tendo a intenção de ficar com ele pro ano que vem, dá tempo de você pensar no nome ideal, né? Ou de repente na efetivação do Jardim, né? De repente fala assim, chegou a hora de repente dar uma chance para ele, como fez o Corinthians com o Carille, como fez o Flamengo com o Barbieri e por aí vai, né? Define, é ele o nosso técnico, ou então não, vamos buscar um outro nome. E você ganha tempo enquanto o próprio Aguirre, que já mostrou a sua competência no São Paulo, apesar do rendimento estar ruim, né, dá sequência pro time. Agora, não, atropela tudo, aí vai efetivo o Giardini, que não sabe se vai ficar, né, se vem outro técnico, é uma bagunça, Flávio. Eu acho que caras como o Giardini, o Rogério Ceni, Fernando Diniz, são os caras que dificilmente vão trabalhar no Brasil. Porque o nível é muito baixo. O Giardini, ele trabalha de uma maneira muito inteligente, ele trabalha o time de maneira ofensiva, ele é completamente diferente do Diego Aguirre, vai ter que mudar toda a pegada do time, a maneira de jogar. Não sei se consegue em 5 jogos, treino. Não é uma coisa simples. E com relação a Libertadores, que o Garrafa falou, olha, só 3 técnicos ganharam Libertadores. Aliás, só 3 técnicos ganharam Libertadores do São Paulo. O Tele ganhou 2, Paulo Autori ganhou 1 e o André Giardini. Ele ganhou a Libertadores Sub-20 outro dia aí, com um monte de jogadores que estão agora no time de cima, ou a maioria, como sempre, foi negociada com o exterior. Olha, gente, demitir treinador não é uma coisa tão rara
pelos lados do Morumbi não, viu? Se a gente olhar nos últimos 17 técnicos que passaram no São Paulo, nesses últimos 10 anos, foram 17 técnicos em 10 anos que passaram pelo São Paulo. Só o Muricy Ramalho começou e terminou um Brasileirão no comando do time nesse período. Então, temos Sérgio Baresi, Carpegiani, Adilson Batista, Paulo Autuori, o Osório, o Balsa, Ricardo Gomes, Rogério Ceni. Não conseguiram desenvolver um trabalho no Morumbi. Curiosamente, durante esse período, o São Paulo só conquistou um título, a Sul-Americana de 2012, com o Ney Franco. Então, eu acho que os meninos aqui têm razão dessa postura da diretoria do Tricolor, né? Que talvez seja a causa, realmente, do São Paulo estar nessa busca e nessa fila por títulos. E se você observar, são quase 2 técnicos por ano. Por ano. Sim. E técnicos muito distintos entre si. Sim. Balsa, que não tem nada a ver com o Osório, que não tem nada a ver com o Ricardo Gomes, que não tem nada a ver com o Adilson Batista. Não existe uma filosofia, isso mostra uma falta. E olha, Flávio, a gente elogiou tanto o São Paulo por tantos anos pela capacidade administrativa, né? Eles dão cabeças, a verdade isso aí. Eles dão cabeças para preservar a deles. E o resto que se dane. O Palmeiras segue tranquilo na ponta da tabela. Laurinha, ficou linda essa arte, hein? Segue tranquilo aí o Palmeiras na ponta da tabela. O empate contra o Atlético Mineiro no Independência acabou sendo um bom resultado, já que nenhum adversário na luta pelo título conseguiu vencer e diminuir a vantagem em relação ao líder. De quebra, o Verdão conseguiu igualar a própria marca de 18 jogos sem derrota no Brasileirão, estabelecida entre 97 e 98, com também Felipão no comando. No Independência, o líder Palmeiras fez uma partida complicada contra o Atlético Mineiro. Aos 23 minutos, Luan fez boa jogada individual e arriscou de longe. O Everton fez a defesa em 2 tempos. 3 minutos depois, grande chance palmeirense. Daverson fez linda jogada na direita e cruzou. Guerra de primeira chutou no meio do gol e Vitor defendeu com a perna. Aos 37, o Everton salvou o Palmeiras depois do chute de fora da área de Fábio Santos. Do outro lado, Vitor também foi obrigado a fazer grande defesa depois da finalização de Daverson. No segundo tempo, finalmente a rede balançou. Casares deu lindo passe de calcanhar para Fábio Santos. O lateral tocou na entrada da área e encontrou Elias, que ajeitou e soltou o pé para abrir o marcador. Golaço do Galo, 1-0. 5 minutos depois, Luan chutou cruzado e o Everton evitou o segundo gol atleticano. Aos 29, Adilson puxou Edu Dracena dentro da área. Pênalti para o Verdão. Na cobrança, Bruno Henrique chutou no canto oposto de Vitor e empatou a partida. E ficou nisso, final 1-1. O Palmeiras conseguiu segurar a igualdade e manteve a invencibilidade de 18 partidas. Quando o senhor chegou aqui, o senhor imaginava essa sequência e, entre aspas, ser campeão do Brasil de forma tão fácil? Fácil? Sim. Olha meu suador aqui. Se isso é fácil, eu prefiro outro tipo de facilidade. Nós estamos sendo superiores nessa fórmula de campeonato, mas nós ainda não ganhamos. Eu não esperava essa situação do Campeonato Brasileiro, mas esperava passar na Libertadores, esperava passar na Copa do Brasil e não passei. Portanto, eu estou devendo ao Palmeiras alguma coisa. Tomara que eu consiga retribuir nesse final de ano aí com o Campeonato Brasileiro. Me pareceu muito sincero o Filipão, porque as atitudes mostram isso mesmo. Ele colocou o chamado time reserva no Brasileirão e foi com força máxima na Copa do Brasil e na Libertadores. Sim. Não deu certo. Agora, que vai ser campeão, vai. Não sei se vai ser em Londrina contra o Paraná, contra o América no Allianz ou contra o Vasco no Rio. Mas que vai ser? Vai ser. Vai. E ontem administrou muito bem o jogo, que era o mais difícil. Apesar de ter tomado um gol e tal, administrou bem. O time do Palmeiras está tranquilo, está sobrando. E, de novo, você consegue planejar um turno e retorno. Mata-mata é uma coisa eventual. O Palmeiras foi eliminado naquele jogo do Cruzeiro e houve um erro grave de arbitragem, do animador de campeonato. E depois o jogo do Boca teve aquele vacilo de 5 minutos, onde ele perdeu, tomou 2 gols do Benedetto. Então, realmente é mais difícil você planejar. Turno e retorno que é para planejar, o Palmeiras está sobrando. Além do majestoso, mais 2 clássicos movimentaram a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Flamengo no Engenhão e o Bavi no Barradão. Destaque também para a vitória do Paraná sobre o América, que acabou custando o emprego do técnico Adilson Batista. Vamos aos gols?
No Independência, o já rebaixado Paraná conseguiu vencer o América Mineiro por 1-0. O atacante Andrei fez o gol do jogo. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense precisou de 20 minutos para vencer o Cruzeiro por 2-0. Marcelo Cirino e Rafael Veiga construíram o placar da partida ainda no primeiro tempo. No Barradão, Léo Ceará, aos 7 do primeiro tempo, abriu o placar para o Vitória contra o Bahia. No final da primeira etapa, os baianos chegaram ao empate com Newton de cabeça. No segundo tempo, Léo Ceará marcou o segundo dele no jogo e recolocou o Vitória na frente. Mas o Bahia conseguiu o empate mais uma vez depois da bobeada do goleiro Ronaldo. Final 2-2. Aos 15 do primeiro tempo, Leandro Damião de rebote colocou o Internacional na frente do Ceará no Castelão. Mas no fim do primeiro tempo, Ricardinho recebeu o cruzamento de Arthur e fechou a igualdade em 1-1. Na Arena do Grêmio, foi o Vasco da Gama que marcou o primeiro no golaço de Thiago Galhardo. 7 minutos depois, Jael de cabeça empatou o confronto. O gol da vitória do Grêmio saiu só aos 47 do segundo tempo, depois da falha de Martim Silva. Final Grêmio 2, Vasco 1. Daqui a pouco, às 8 da noite, Santos e Chapecoense encerram a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha como que está a tabela de classificação até o momento. O Palmeiras é o líder, 67 pontos, mantendo os 5 de vantagem em relação ao Inter, segundo colocado. Flamengo terceiro, seguido do Grêmio, que ultrapassou o São Paulo, agora na 5ª posição. Pelo menos por enquanto, o Atlético Mineiro fecha o G6. O Atlético Paranaense é o 7º, o Santos é o 8º, mas pode subir caso vença hoje. Na sequência, Cruzeiro e Fluminense. Virando a página, temos Bahia, Botafogo, Corinthians, Ceará, Vasco e Sport. Zona da degola, Vitória, América, Chape e o já rebaixado Paraná. A gente vê ali, né, o Corinthians na posição que está, que é o que mais chama atenção em termos entre os paulistas e possibilidade de rebaixamento. Eu acho que a chance de o Corinthians cair para a segunda divisão é a mesma de o Palmeiras perder o título. Ou seja, praticamente zero. A diferença é a mesma, né? O Inter tem 5 pontos atrás e o Corinthians tem 5 pontos atrás no rebaixamento. Então, com um agravante, agravante não, né? No caso do Corinthians não é agravante. Tem vários caíveis. Sim, né? Então não é uma disputa única. Tem vários piores, né? No caso do Santos, que a gente vai falar agora, se ele ganhar hoje, deve ganhar, ele pega a zona de Libertadores. O time que estava para ser rebaixado. Sim. É legal, né? Tem gente lá no Pacaembu, Michel? Opa! Vamos agora ao vivo para o Pacaembu, onde Alexandre Silvestre está a postos com todas as informações desse Santos e Chapecoense que vai acontecer logo mais. Boa noite, Silvestre! Boa noite, pessoal. Um beijo para você, Michele. Olha só que chique, óculos novo, bloquinho novo, fone novo e eu aqui no bom e velho estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, palco de mais um jogo do Campeonato Brasileiro. É o Santos, o mandante por aqui, a bola rola a partir das 8 da noite, é o encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos, nesse momento, tem um jogo a menos, claro, vai cumprir essa partida junto com a Chape logo mais à noite. O Santos caiu para o 8º lugar na tabela, como você acabou de mostrar. A Chape é a vice-lanterna, um duelo de opostos. Se o Santos ganha da Chapecoense, entra no G6, ultrapassa Furacão e Galo, vai para a 6ª colocação, que dá uma vaga na pré-Libertadores do ano de 2019, da próxima temporada. Já a Chapecoense, mesmo vencendo, não sai da zona do rebaixamento. Deixa, claro, a vice-lanterna e vai para a 17ª colocação. Fica na beirada, na boca para escapar da zona do rebaixamento. Porém, a Chapecoense ainda não venceu como visitante nesse Campeonato Brasileiro e nunca em toda a sua história ganhou do Santos também na condição de visitante. Na Chapecoense, uma novidade muito possível, a volta depois de lesão do volante Márcio Araújo, aquele mesmo que jogou no Palmeiras, no Flamengo, volante de contenção. O Santos tem vários problemas, 4 jogadores titulares, entre eles o artilheiro do campeonato, o Gabriel, o Gabigol. Eu vou aqui um por um, tá bom? Ê, bloquinho que me salva a pele. Gripe pode tirar o Rodrigo do jogo. O Rodrigo, ele teve tosse, teve gripe na sexta-feira, não trabalhou durante a semana no CT Rei Pelé, pode começar no banco. Tem só 17 anos. Com 17 anos eu jogava até com cachumba. Vitor Ferraz, Gabigol,
e Pituca estão suspensos. Vitor Ferraz e Gabigol com 3 amarelos, o Pituca foi expulso na rodada passada. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo entregues ao departamento médico. Vamos agora à provável escalação do Santos, que vai chegar a qualquer momento. O desembarque vai rolar por aqui, por essa escada. Eu estou na frente aqui do vestiário número 1 do Pacaembu. A provável escalação do Santos com o Vanderlei no gol, o Daniel Guedes na direita, fazendo a função do Vitor Ferraz, que está suspenso, e Yuri entrando na zaga, Gustavo Henrique e Dodô. Alisson, o Sanches e o Brian Ruiz deve ganhar uma oportunidade na vaga do Pituca. Derlis, Sacha na do Gabigol e Copete ou Rodrigo numa das beiradas. Essa é a escalação provável do time do Santos, do time comandado pelo técnico Cuca. Vamos agora à provável escalação da Chapecoense, com o Jandrei no gol, Eduardo na defesa, na lateral, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco fechando a linha defensiva. Amaral, Márcio Araújo, odiado e amado, Canteiros, na frente, Dofo ou Bruno Silva, Leandro Pereira, o Leandro Banana, conhecido da torcida do Palmeiras, e o Wellington Paulista, um bom jogador já veterano. Wellington Paulista são os prováveis titulares do professor Claudinei Oliveira, quem apita a partida. Trio do Paraná, o árbitro central é o Rafael Trace, os bandeirinhas, Ivan Carlos Bon e Rafael Trombeta, Michele. Se der tempo, se vocês conseguirem também, se eu puder chamar dentro ainda do Gazeta Esportiva, assim que os jogadores passarem por aqui, a gente tenta laçar um deles, tá bom? Combinado, Alexandre Silvestre, muito obrigada, ótimo trabalho para você. E aí, Celso, é missão fácil para o Santos, não? Fácil não é. A Chapecoense está lá embaixo, pô. Mas é o favorito, sim. Eu gosto de lembrar disso, né? O Santos estava lá na zona de rebaixamento e ficava falando, pô, um time que tem Gabigol, que tem Rodrigo, que tem Bruno Henrique, não pode cair para a segunda divisão. E o Santos está no lugar que merece estar, brigando por vaga na Libertadores, é favorito e deve vencer o jogo. Apesar de estar uma esculhambação lá, né? O departamento médico todo saiu. O Cuca não vai ficar. Nossa, tá um fuzuê lá. Ô Pérez, parabéns, hein? Você está conseguindo fazer uma confusão no Santos inacreditável, impressionante. Entrou como um renovador de bagunça, né? Agora faz bagunça no departamento médico, inacreditável. Será que alguém é capaz de tirar o título brasileiro do Palmeiras? Essa questão atormentava o nosso querido Vinícius Rodrigues, que resolveu ouvir a voz do povo para acabar com essa dúvida. É o Vini na rua, na sua telinha. Nossa, como eu tô bem! Tô com cara de campeone, bello! Esse título já é nosso! Calma lá, bello! Não tem nada ganho ainda! Falta 5 rodadas, bello! Mas é impossível o Inter tirar 5 pontos em 5 jogos, bello! Nunca diga que algo é impossível no futebol! Nunca! Já somos campioni! Contra o Fluminense, vitória! Contra o Paraná, vitória! Contra o América, vitória! E aí contra o Vasco, entrega a taça, bello! Pés no chão, bello! Pés no chão, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Belo, agora tô aqui na Paulista para saber se o Verdão é de fato campeão brasileiro ou se ainda tem alguma chance de perder esse título, Belo. Vamos lá. Você é palmeirense? Vem cá rapidinho, para falar comigo, por favor. Torce pra que time, amiga? Verdão, né? Fala sério. Palmeirense! Amiga, Palmeiras já é campeão brasileiro ou dá pra perder esse título ainda? Olha, eu espero que não, hein? Porque já perdemos alguns esse ano, né? Vamos ganhar. Mas já é o campeão? Já dá pra entregar a taça ou ainda tem que ter calma? Não. Só rola mesmo a hora que não der mais chance pros outros, né? Torce pra que time, Belo? Corinthians. Corintiano, Belo. Mas esse aqui é o líder do campeonato. Ô, Belo. Ora, palestra, Belo. Fora, me fala. Palmeiras já é campeão brasileiro ou dá pro Flamengo ou Inter tirar o título, Belo? Não dá, ainda não dá. Tá muito cedo ainda pra falar isso. Mas falta 5 rodadas só, Belo. 5 pontos de diferença. 5 pontos.
perde 2, o segundo ganha 2, como é que fica? Aí os caras ultrapassam nós, Belo. Ah, então, Belo, então não deu tempo Mas ainda. o Palmeiras não vai perder, Belo. 18 jogos de invencibilidade. Como é que você garante que o outro não vai ganhar? Não tem como garantir, né? Então você acha que não tá ganho ainda? Não dá. Ainda tá cedo. São Paulino, o Palmeiras já é campeão brasileiro, Belo? Não, com certeza não. O São Paulo que não é, né? Ah, São Paulo vai dar uma reviravolta aí, vai passar. Né? Agora que o Aguirre foi embora, né, Belo? Vamos esperar. Mas você acha que o Palmeiras perde mesmo esse título, faltando 5 rodadas, 5 pontos na frente do Inter, Belo? Ah, sinceramente eu não sei, Vamos esperar e ver aí. Bela resposta. Sinceramente, eu não sei. Vamos ver. Eu não sei, vamos ver. Parece jogador de futebol, Bela. Ah, vamos treinar já, né? Com licença, amiga. Como é que você chama? Ianca. Ianca? Com Y? Isso. Ianca, torce pra que time? Nenhum. Mas pra você, o Palmeiras já é campeão brasileiro? Olha, acho que sim. Bela resposta. Não tem ideia de como que tá a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Não. Muito obrigado. Essa é a opinião mais imparcial que existe, da pessoa que não sabe nada de futebol, mas dá opinião. Ou seja, Verdão é campeão, Belo. Obrigado, Ianca. Maravilhosa. Brasília, Palmeiras é campeão, Belo, é campeão. Fiquei na dúvida, esse Maravilhosa foi para entrevistada ou foi para a campanha do Palmeiras? Eu acho que foi para entrevistada. Eu senti um clima, né? Ali. Senti também, né? Até tirou o sotaque ali, né? Foi. Falando em título, nós já temos definido o campeão brasileiro da Série B. Justamente no ano do centenário, Fortaleza conquistou o primeiro campeonato nacional da história. Méritos para o técnico Rogério Ceni. Com este gol de Rodolfo aos 49 do segundo tempo, o Fortaleza venceu o Avaí e se consagrou campeão da Série B com 2 rodadas de antecedência. Este foi o primeiro título de Rogério Ceni como treinador de futebol. Ficamos marcados, né, com um quadro na parede, na história do clube, na casa de quem é torcedor do Fortaleza, né, quem é tricolor. E agora é pensar no ano que vem, o que vai fazer, ficar ou não. Ver o que a gente pode fazer para o ano que vem, qual a expectativa principalmente do clube, para que não tenha uma expectativa muito alta e que você não possa entregar. Analisar, porque eu acho que foi colocado o nome da história no clube, desse grupo, né? E ver o que é possível fazer para o ano que vem. Porque ano que vem você vai enfrentar equipes cada vez mais fortes, então nós temos que ver como nós podemos construir, se é que nós podemos construir. Se eu não tiver condições, tenho certeza que um outro profissional também capacitado vai estar aqui. E se for possível, nós continuaremos juntos para o ano que vem. O Rogério me parece muito sensato. Tipo, vamos ver o que eles vão me oferecer para ver se eu continuo. Pois é, o Fortaleza, ele colocou até o dedo em construção de CT, foi dado um espaço legal para ele. Agora, a pegada é outra. Uma coisa é trazer o time da Série B para a Série A, agora gera uma expectativa, vai chegar na Série A e vai deitar, e aí já fica mais complicado. Agora ele tem que continuar lá para continuar mostrando o trabalho. Esse é o problema. E agora, por outro lado, vem para São Paulo. Ele poderia ser técnico do Corinthians? Óbvio, ele é muito melhor que o Jair Ventura. Mas o corintiano aceitaria? Por isso que eu falo, é o tipo do técnico bom para ir para Portugal, fica lá, pega o time menor e vai embora para um espaço maior. É um ótimo nome para ser um brasileiro de referência lá fora. Bom, el superclássico entre Boca Juniors e River Plate pela final da Copa Libertadores da América deveria ter acontecido no sábado, mas as fortes chuvas que castigaram Buenos Aires fizeram com que o confronto fosse adiado para o domingo, aumentando ainda mais a ansiosidade, né, da torcida. Mas valeu a pena esperar, foi um jogaço. O Guardiola está atingindo um estágio que ele vai virar Globetrotter. Não vai poder mais. Esse terceiro gol aí, foram 44 passes consecutivos, 44 passes até sair o gol. Nas últimas 3 partidas, a média do City é de 5 gols. 6-0 no Crystal Palace, 6-1 no Shakhtar e ontem contra o time do Mourinho, 3-1. Ou seja, um negócio absurdo, né? E esse bandeirinha aí que precisou do VAR 3 vezes, podia ser contratado aqui para nós. Podia, né? Ele é bom nisso aí, ele é bom de errar, né? Podia vir para cá. Muito bem, e o domingo trouxe uma notícia triste para a canoagem brasileira. Jesus Morlan, técnico da seleção brasileira, que conquistou 3 medalhas olímpicas e 10 mundiais, faleceu vítima de um tumor no cérebro. Espanhol, de 52 anos, Jesus Morlan foi contratado pelo Comitê Olímpico Brasileiro em 2013. Sob o comando dele, o Brasil se tornou um destaque na canoagem de velocidade. Isaquias Queiroz, principal nome no esporte, escreveu nas redes sociais o seguinte: ele não foi um técnico, mas um pai. Nossos sentimentos a toda a família do treinador.
O Palmeiras já está trabalhando de olho no confronto contra o Fluminense quarta-feira no Allianz Parque. O tricolor das Laranjeiras foi a última equipe a bater o Verdão no Campeonato Brasileiro. E de lá para cá, são 18 jogos sem derrota e caso não seja derrotado, vai igualar o recorde de invencibilidade na competição estabelecida pelo Corinthians em 2017. O Palmeiras ganhou 2 desfalques de última hora para a partida desta quarta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Luiz Felipe Scolari e o centroavante Daverson foram suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Felipão pegou um jogo de gancho por causa das declarações que fez contra a arbitragem na partida contra o Ceará. Neste mesmo jogo, Daverson foi suspenso, já cumpriu uma partida de suspensão, mas, por causa do julgamento de hoje lá no STJD, ganhou mais uma partida de gancho e não poderá enfrentar o Fluminense. Em seu lugar, deve jogar o Borja. Outro desfalque do Palmeiras deve ser o meia Moisés, que deixou o jogo contra o Atlético Mineiro com um entorse no tornozelo direito. Por outro lado, Dudu, Mike e Diogo Barbosa, que cumpriram suspensão contra o Galo, voltam a estar à disposição de Filipão. Da Academia de Futebol na Barra Funda, Fernando Gavini. Vamos? Desculpa, gente. Não, tudo bem. Não consigo imaginar o Palmeiras perdendo do Fluminense, perdendo 2 jogos seguidos. Imagina, é uma chance. Está até brindando já o Palmeiras. Vamos para o Corinthians? O técnico Jair Ventura, ele está preparando a equipe, né? As coisas não vão ser fáceis para o Corinthians daqui para frente, não. Bora. Na reapresentação do Corinthians, um clima de muito lamento pelos erros da arbitragem no clássico contra o São Paulo, mas no entendimento da comissão técnica, o Corinthians fez uma boa apresentação, resgatou o bom futebol, por isso também um clima de otimismo em relação à próxima partida da equipe, quarta-feira contra o Cruzeiro, reencontro aí das duas equipes que decidiram a Copa do Brasil. Nesse momento, o Corinthians está a 5 pontos da zona do rebaixamento na avaliação da comissão técnica. O ideal é somar mais pontos para aí sim se livrar de vez desta ameaça e para essa partida contra o Cruzeiro. O técnico Jair Ventura muito provavelmente vai contar com o Jadson, jogador que deixou o campo com câimbras, mas não deve ser problema. A grande dúvida é em relação ao Romero. O jogador foi convocado pelo técnico Juan Carlos Osório para um período de treinamentos com a seleção paraguaia até as 4h30 da tarde desta segunda-feira. O Corinthians ainda não havia recebido a notificação oficial da Confederação Paraguaia e aí sim a diretoria pensa em pedir uma liberação para o jogador atuar nesta quarta-feira. Mas é muito certo que nos duelos contra o Vasco da Gama e o Atlético Paranaense, o Romero fique de fora. Carlos Augusto, jogador que atuou na lateral esquerda contra o São Paulo, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. O Danilo Avelar deve retornar à posição e o Ângelo Arauz, jogador que levou o cartão vermelho contra o São Paulo, fica de fora. Do CT, Joaquim Grava, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Hoje, dia 12 de novembro, se estivesse vivo, o lendário atacante Vavá completaria 84 anos. E através do Twitter, o rei do futebol, Pelé, publicou uma antiga capa do jornal A Gazeta Esportiva, onde aparecem lado a lado o atleta do século e o peito de aço, como era conhecido Vavá. No texto, o Pelé parabeniza o amigo e afirma: ele foi um dos melhores que eu já vi jogar. E aí ele fala, feliz aniversário aí no céu, para esse que foi um dos maiores atacantes que eu já vi. Muito legal, bacana a homenagem. Vamos ver como foi a participação de vocês através da hashtag Gazeta Esportiva? Pode pôr na tela, vamos ver aí, chileno, o que o pessoal falou hoje aqui pra gente, o que o pessoal comentou conosco. Camila Gomes Mariano, sou corintiana, mas acho que o São errou em demitir o Aguirre, pois com o elenco que tem, ele fez um bom trabalho deixando o time na zona de classificação para a Libertadores. Mandou bem, hein, Camila? O Márcio Fioroto, que está sempre com a gente aqui, se não fosse a gordura do primeiro turno, o São Paulo estaria lutando contra o rebaixamento mais uma vez. Muito bem lembrado. Carlos Pereira. Carlos Augusto estreou bem demais na lateral, não perde mais a posição. Valeu, galera. Tem mais comentários lá no Twitter, hashtag Gazeta Esportiva sempre. No início do programa a gente perguntou, né, se o São Paulo acertou ou errou em demitir o técnico Diego Aguirre. Agora sim, vamos ver, a maioria respondeu que acertou ou errou. Não, né?
Acertou, errou, deu 74%? Não, 64% não concordaram. Então deu que errou. Errou. Então tá com vocês, a maioria do povo. Primeira vez, hein? Ficamos do povo, hein? É nós. Mas o povo é vocês. Uma vez. A gente fica por aqui encerrando a Gazeta Esportiva, homenageando o grande Paulinho da Viola, que completa hoje 76 anos. Esse eu conheço. Um beijo pra você, Paulinho da Viola. Vou ganhar um almoço. Tchau, até daqui a pouco. Não, tá feita a aposta? Ele corre aí, ó. Tá feito. Tchau, tá feita? Beleza, então. Tchau.